Boa tarde, professor Chessiano. Eu sou o Caio e eu vim falar sobre o trabalho do documentário. Primeiramente, a equipe é eu, Saulo da Costa Rocha, João Lucas Ferreira de Castro. O título é Ônibus Esquecido. Como o senhor pode ver, esse é um ônibus bastante meio que antigo, mas se analisar bem, dá para ver que ele está bem acabado, mas pode ser reformado. Vamos lá. A história da compra e uso de ônibus é vasta e varia de acordo com regiões e períodos. A introdução dos ônibus como meio de transporte público ocorreu no início do século XX, com cidades como Londres e Nova York adotando essa forma de transporte por volta de 1905. No Brasil, os primeiros ônibus como esse aqui não, mas como outros modelos, surgiram na década de 1910, com a cidade do Rio de Janeiro sendo o pioneiro nessa. A compra de ônibus tem sido uma necessidade constante para atender a crescente demanda por transporte público. A aquisição de ônibus novos geralmente é motivada por fatores como expansão da rede de transporte e substituição de veículos mais antigos e a busca por tecnologias mais eficientes e ecológicas. Nos últimos anos, tem havido um foco crescente na adoção de ônibus elétricos e movidos a energias renováveis, visando a reduzir a pegada de carbono e melhorar a qualidade do ar nas cidades. Além disso, a pandemia de Covid-19 impactou no setor de transporte, levando a desafios na compra e uso de ônibus devido às medidas de distanciamento social. Em resumo, a história da compra e uso de ônibus é uma narrativa complexa moldada por avanços tecnológicos, necessidade de mobilidade urbana e por preocupações ambientais, que continuam a evoluir à medida que as cidades buscam soluções mais sustentáveis e eficazes para o transporte público. Os ônibus velhos e enferrujados não são mais usados por uma série de razões fundamentais como esse. Primeiramente, a segurança e a preocupação primordial. Ônibus envelhecidos frequentemente apresentam problemas mecânicos que aumentam o risco de acidentes. Os sistemas de freio, suspensão e outros componentes essenciais podem estar desgastados, comprometendo a proteção dos passageiros. Além disso, os ônibus mais antigos costumam ser menos eficientes em termos de consumo de combustíveis e emissões, contribuindo para a poluição do ar e o desperdício de recursos. Isso vai contra os esforços para reduzir a pegada de carbono e melhorar a qualidade do ar em áreas urbanas. Outra razão importante é o conforto. Ônibus mais antigos geralmente têm interiores desgastados e desconfortáveis, o que podem afastar passageiros e afetar a experiência de viagem. Assentos rasgados, falta de ar-condicionado e sistemas de entretenimento desatualizados não atendem às expectativas dos passageiros modernos. A confiabilidade é um fator crucial. Ônibus envelhecidos são mais propensos a quebras, atrasos e interrupções no serviço. Isso pode resultar em uma má reputação para as empresas de transporte público e na perda de passageiros para as alternativas confiáveis, como carros particulares ou aplicativos de transporte. Do ponto de vista econômico, a manutenção de ônibus antigos como esse pode ser mais cara a longo prazo, devido à necessidade de reparos frequentes e ao alto consumo de combustível. Substituir esses veículos por modelos mais novos e eficientes pode, em muitos casos, economizar dinheiro a longo prazo. Além disso, ônibus mais antigos podem não estar em conformidade com regulamentos de acessibilidade, o que limita a capacidade de atender a passageiros com mobilidade reduzida, tornando o sistema de transporte menos inclusivo. Em resumo, ônibus velhos e enferrujados não são mais usados principalmente devido a preocupações com a segurança e ineficiência energética, desconforto, falta de confiabilidade, custo de manutenção elevado e não conformidade com regulamentos de acessibilidade. A modernização da frota de ônibus é essencial para atender às demandas dos passageiros e promover um sistema de transporte público seguro e eficiente.
Restauração e manutenção. Manutenção mecânica vem, verifica e repara o motor, freio, suspensão e outras partes vitais, interior e exterior. Renova o interior com novos assentos, pesos e repintura externa para um visual renovado. Sistemas elétricos. Certifica-se de que os sistemas elétricos estejam funcionando corretamente, incluindo luzes e outros equipamentos eletrônicos. Documentação e licenças. Atualize a documentação necessária, como licenças e certificações, para garantir a conformidade legal. A acessibilidade. Faça adaptações para tornar o ônibus acessível a pessoas deficiência, se necessário. Sustentabilidade. Considere atualizações para tornar o ônibus mais ambientalmente amigável, como usando tecnologia de baixa emissão. E lembrar de consultar profissionais qualificados para orientar, executar adequadas dessas etapas.